Vamos dar início ao nosso curso, videoaula do nosso curso de Álgebra Linear, G7065, semestre 2020.1. Vamos começar aqui com o primeiro conteúdo do nosso módulo 1, que é o conteúdo de matrizes. Nessa primeira videoaula vamos abordar o conceito de matrizes e suas operações e propriedades dessas operações. Iniciamos aqui com a definição de uma matriz. Uma matriz é simplesmente um arranjo de números em linhas e colunas. A gente vai adotar aqui a seguinte representação. A gente sempre vai dar como etiqueta para uma matriz uma letra maiúscula em geral, e vai ser representado os números dispostos em linhas e colunas entre colchetes ou mesmo entre parênteses. Cada elemento da matriz, cada número dessa matriz, a gente vai chamar de um elemento ou de uma entrada dessa matriz. E quando a gente quiser representar de maneira abstrata um elemento dessa matriz, a gente sempre vai representar colocando a indicação da posição de cada elemento de sua matriz. Ou seja, o elemento A11 indica que esse elemento, essa entrada, está na linha 1, coluna 1. O elemento A12 indica que esse elemento está na linha 1, coluna 2. Aqui eu tenho linha 1, coluna 3, linha 1, coluna N, linha 3, coluna 3, linha 3, coluna 2. Então, essa representação aqui justamente dá a localização de cada elemento na disposição da matriz, através de sua linha e sua coluna. Nesse caso aqui, a gente vai dizer que a gente tem uma matriz que é M por N, para indicar que ela tem M linhas e N colunas. Duas matrizes serão ditas iguais, então tenho duas matrizes A e B, se elas têm o mesmo tamanho, ou seja, elas são ambas M por N, e além disso, todo elemento que está na posição I, posição J, de A, vai ser igual ao elemento que está na posição I e J da matriz B. Tá? Então, nesse caso aqui, as matrizes são iguais. Então, para duas matrizes serem iguais, a gente tem que ter que elas têm que ter o mesmo tamanho e a disposição dos elementos tem que ser a mesma. A gente vai denotar também aqui o conjunto de todas as matrizes, pondo M, e indicando aqui no subíndice o tamanho da matriz, e entre parênteses aqui a gente vai denotar o conjunto ao qual pertencem as entradas dos elementos dessa matriz. Então, por exemplo, quando a gente escreve M2 por 3 R, isso aqui denota o conjunto de todas as matrizes de tamanho 2 por 3 com entradas reais, ou seja, cujos elementos são números reais. Então, aqui a gente tem o conjunto de todas as matrizes que tem duas linhas e três colunas, e as entradas dos elementos são reais. M5 por 3 em C denota o conjunto de todas as matrizes 5 por 3 com entradas complexas. Todas as matrizes com 5 linhas e 3 colunas e cujos elementos são números complexos. Em nosso curso vamos tratar a maior parte das vezes com números reais. Quando for dessa forma, a gente pode omitir aqui nessa anotação. Mas só é importante notar que aqui a gente está indicando o tamanho da matriz e indicando a qual conjunto pertence às entradas dessa matriz. Se a gente tem uma matriz que pertence a esse conjunto, ou seja, ela tem M linhas e N colunas e as entradas estão no conjunto C, a gente vai dizer que essa matriz é uma matriz de ordem M por N. Caso a gente tenha que essa matriz A pertença ao conjunto das matrizes N por N, a gente vai dizer simplesmente que A é uma matriz de ordem N. Ou seja, aqui a gente está dizendo que é uma matriz que tem o mesmo número de linhas e número de colunas. Nesse caso, a gente vai dizer simplesmente que é uma matriz de ordem N. A gente vai adotar também a seguinte representação para uma matriz A. Simplesmente, quando for mais totalmente compreendido o que significa essa representação, a gente pode escrever de uma maneira mais simples, colocando simplesmente A e J, M por N. Então, significa que eu estou dispondo os elementos A e J numa disposição com M linhas e N colunas. Só para simplificar toda essa escrita aqui. Tá? Quando ficar claro de fato o que significam esses A e J. A gente pode dar destaque também aqui a algumas classes, alguns tipos de matrizes que serão recorrentes aí ao longo do curso. Tá? Então a gente dá
algumas nomenclaturas especiais para certos tipos de matrizes. Então, uma matriz nula é uma matriz que possui todos os elementos nulos, ou seja, é uma matriz composta por números zeros. Então, a gente tem aqui o exemplo de uma matriz nula 3×3 e aqui a gente tem o exemplo de uma matriz nula 2×5. Uma matriz coluna é uma matriz que possui apenas uma coluna. Então, a gente tem aqui dois exemplos, uma matriz coluna com 5 linhas e uma matriz coluna com 3 linhas. Essa matriz aqui é uma matriz que tem entradas no corpo dos complexos e aqui é uma matriz que tem entrada no corpo dos reais. Analogamente, a matriz linha é uma matriz que possui apenas uma linha. Então, a gente tem dois exemplos aqui também, em que a gente tem uma matriz linha com 5 colunas e aqui a gente tem uma matriz linha com 7 colunas. Uma matriz quadrada é uma matriz que possui o mesmo número de linhas e colunas. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma matriz quadrada, 2×2, e aqui a gente tem uma matriz quadrada, 4×4. Nesse caso, a gente também pode dizer, mais uma vez, que essa matriz aqui tem ordem 2 e essa matriz aqui tem ordem 4. Então, a matriz quadrada é só uma matriz que possui o mesmo número de linhas e colunas. Uma matriz é dita diagonal, se, primeiro de tudo, ela é quadrada, e sempre que eu tiver na posição A e J com I diferente de J, os elementos são sempre iguais a zero. Então, fora essa linha aqui em que os elementos estão na mesma linha em coluna, então, se aqui está na linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 3. Todos esses elementos aqui são diferentes de zero. E fora dessa diagonal aqui, os elementos são todos nulos. A mesma coisa aqui. Então, aqui a gente tem uma matriz diagonal 3×3 e aqui a gente tem uma matriz diagonal 4×4. Só os elementos da diagonal são permitidos que sejam diferentes de zero. Uma matriz é dita triangular superior, se ela é uma matriz quadrada também, e tal que, sempre que eu tiver abaixo da diagonal, todo elemento que estiver abaixo da diagonal é um elemento nulo. Então, eu olho para a diagonal e abaixo da diagonal é sempre zero. Abaixo da diagonal é sempre zero. Então, aqui a gente tem exemplo de uma matriz triangular superior 2×2 e aqui uma matriz triangular superior 4×4. De maneira análoga, a gente define uma matriz triangular inferior como sendo uma matriz quadrada também, tal que todo elemento que está acima da diagonal é nulo. Tá? Não necessariamente os elementos da diagonal precisam ser todos não nulos, mas todo elemento que estiver acima da diagonal são todos elementos nulos. Uma matriz é dita simétrica sempre que a gente tiver que as linhas dela são iguais às colunas, ou seja, a primeira linha aqui, nesse caso 4×4, é igual à primeira coluna, a segunda linha é igual à segunda coluna, a terceira linha é igual à terceira coluna, a quarta linha é igual à quarta coluna. Isso daqui também a gente pode escrever dizendo que AIJ é igual a JI. Ou seja, se todo elemento que está na linha I, coluna J, é igual ao elemento que está na linha J, coluna I. Esse fato aqui gera uma simetria da matriz com relação à diagonal principal. Por isso o nome matriz simétrica. Aqui a gente tem exemplo de uma matriz simétrica 2×2 e aqui a gente tem exemplo de uma matriz simétrica 4×4. Então eu tenho aqui A11, A22. O A12 é igual a A21. Aqui a gente tem a diagonal. Tem esse elemento aqui que é o A12. O A12 é igual a A21. A13 igual a A31. A14 igual a A41. Igual a A41. A23 igual a A32. A24 igual a A42. A34 igual a A43. E os elementos da diagonal aqui. Então a gente tem uma simetria com respeito à diagonal. Nesse caso a gente chama a matriz de matriz simétrica. E a matriz de identidade de ordem N é a matriz quadrada e diagonal, né? É a matriz quadrada e diagonal, em que todos os elementos da diagonal são iguais a 1. A gente sempre vai representar essa matriz por I, ou quando for necessário a gente destacar qual a ordem dessa matriz, a gente vai colocar I índice N. Então a gente tem essas classes de matrizes, e agora de posse desse conceito, a gente gostaria de fazer operações entre as matrizes. Então a primeira operação que a gente vai definir aqui é a adição de matrizes. Então, dadas duas matrizes,
de mesmo tamanho, tá? De mesma ordem, M por N. A gente vai definir a soma entre essas duas, simplesmente dizendo que a soma entre as duas matrizes é a nova matriz gerada a partir da soma dos elementos das matrizes envolvidas. Então, se eu tenho que os elementos da matriz A são dados por A e J, da matriz B, B e J, o que eu estou dizendo aqui é que o elemento, primeira coisa, que a matriz A mais B vai ser uma matriz também que vai ter o mesmo tamanho da matriz A e da matriz B, ou seja, vai ter a mesma ordem, M por N, e cada elemento da linha I, coluna J, vai corresponder justamente à soma do elemento I, coluna J de A, mais a soma do elemento da linha I, coluna J de B. Então é simples. Eu tenho uma matriz A, tenho uma matriz B. A matriz A mais B é justamente a soma, a matriz que é obtida pela soma dos elementos de cada matriz envolvida, da matriz A e da matriz B. Então, estou somando A1 mais B1, A12 mais B12, A1N mais B1N. E monto uma nova matriz que também tem tamanho M por N. Então, definida a operação de soma entre matrizes, gostaríamos de ver algumas propriedades que essa operação satisfaz. Tá? E a primeira propriedade que a gente vai ver aqui agora é que é o seguinte, que se eu pegar duas matrizes, A e B, matrizes M por N, né? Primeira condição que tem que ser verificada para que eu possa somar duas matrizes é que elas tenham o mesmo tamanho, mesma ordem. Então, se eu pego quaisquer duas matrizes M por N, a gente tem que a ordem da soma não importa. Ou seja, somar A e B é a mesma coisa de somar B e A. Isso aqui é uma consequência imediata da definição. Né? A definição da soma entre matrizes corresponde à soma dos elementos das entradas das matrizes. Como a gente está tratando aqui com matrizes com entradas reais, então a gente sabe que a soma de números reais também é comutativa, ou seja, não importa a ordem. Se eu tenho o número A com o número B, é a mesma coisa de somar A e B é a mesma coisa de somar B e A. Então isso também vale para as matrizes. Ou seja, se eu tenho A e B, duas matrizes M por N, então o que acontece é que A mais B é igual a B mais A. Bom, isso aqui é uma condição que é facilmente verificada, né? Que se eu pego a matriz A, né, escrever aqui A1, A12, A1N, A21, A22, A2N, até a linha M, AM1, AM2, AMN. E se eu somo essa matriz A com a matriz B, que é uma matriz de mesmo tamanho, então tem B1, B12, até B1N, B21, B22, B2N, e aqui a última linha, que é a linha M, BM1, BM2, BMN. Então a gente sabe que eu somar A1 mais B1 é a mesma coisa de somar B1 com A1. A12 mais B12 é a mesma coisa de somar B12 com A12. A1N mais B1N é a mesma coisa de somar B1N com A1N. Então eu somar essas duas matrizes A e B ou somar B e A dá no mesmo resultado. Resulta aqui a mesma matriz. Então essa primeira propriedade aqui é justamente a comutatividade da soma entre matrizes. Então não importa a ordem aqui que a gente soma as matrizes. A mais B é igual a B mais A. A segunda propriedade que a gente tem aqui é a propriedade associativa. Então, tenho três matrizes
de mesmo tamanho, m por n, e o que a gente tem aqui, se eu pego A, somo B, depois somo C, é a mesma coisa de eu pegar, somar primeiro as matrizes B e C e depois somar A. Ou seja, não importa aqui também a ordem que a gente escolhe para poder somar essas três matrizes. Posso somar primeiro A e B, posso somar primeiro B e C, e vai dar no mesmo, o mesmo resultado. Mais uma vez aqui também é uma consequência imediata das propriedades da operação de soma que a gente tem entre números reais. Então, tem uma matriz A, vou economizar agora, só vou escrever os extremos. Tenho a matriz B. E tenho a matriz C. Como eu estou fazendo a soma entre essas três matrizes, são três matrizes com o mesmo tamanho. Então, tenho C1, C1N, CM1, CMN. E aqui a gente tem os elementos intermediários. Então, quando a gente quer somar essas três matrizes, o que a gente faz é somar as entradas. Como as entradas já satisfazem a propriedade associativa, as matrizes também vão satisfazer essa propriedade associativa. Ou seja, eu posso somar primeiro A e B, e depois desse resultado somar com a matriz C, ou eu posso somar a matriz B e a matriz C, e depois somar com a matriz A o resultado que eu obtiver. Então não importa aqui a ordem. É fácil ver também a validade justamente pelo fato que essa propriedade associativa já é satisfeita com números reais. Né? Então, na verdade, o que a gente está olhando aqui é que se eu tenho A e J mais B e J mais C e J, isso é a mesma coisa de eu somar A e J com a soma entre B e J e C e J. Então, a gente tem que é válida aqui essa propriedade, ou seja, vale a associatividade, a atividade da soma entre matrizes. Então, essas aqui são as duas propriedades principais que a gente tem para a soma de matrizes. Então, recapitulando, a gente tem aqui as duas propriedades. Tá? A primeira propriedade é a propriedade comutativa, AB igual a B mais A, que é consequência direta do fato que a soma entre elementos, entre números reais, também é comutativa. Então, se eu estou somando A e B, é a mesma coisa de eu somar B e A. E temos também a propriedade associativa, que também é consequência direta da propriedade que já é válida para números reais. A e J mais B e J mais C e J é a mesma coisa de somar A e J com o resultado de B e J mais C e J. Então, no final das contas, o resultado aqui que a gente obtém é o mesmo. A segunda operação que a gente vai definir aqui usando matrizes é justamente uma multiplicação por escalar. Tá? Então, vou pegar uma matriz A de ordem M por N e um número qualquer, K, também aqui pertencente a R. A gente define a multiplicação de K por A como sendo a matriz K vezes A, cujas entradas aqui são justamente o produto do número K pelo elemento A e J. Ou seja, eu estou pegando o número K, multiplicando pela matriz A, é justamente eu pegar cada entrada da matriz e multiplicar pelo número K. Então, todos os elementos da entrada aqui, das entradas das matrizes, são produtos pelo número K. Então, a gente está definindo agora uma segunda operação, que envolve matrizes. Então, definida a operação de multiplicação por escalar, a gente também quer saber que tipo de propriedade que essa operação satisfaz. Tá? A primeira propriedade que a gente tem é a distributividade dessa operação de multiplicação por escalar com respeito à soma de matrizes. Ou seja, se eu tenho um número K
real e duas matrizes A e B, matrizes M por N. O que a gente tem é que se eu quero multiplicar esse número K pela soma das matrizes, é a mesma coisa de eu só multiplicar primeiro K por A, K por B e depois somar o resultado. Então a gente tem essa distributividade, né? Como se eu pudesse pegar esse número K, distribuo para cá, distribuo para cá, faço a multiplicação e depois somo. Então é válida essa propriedade. Assim como nas propriedades da soma, essas propriedades aqui também vão ser imediatas pelo fato que a gente está agindo, fazendo uma operação de fato em cima de cada entrada da matriz. Então, se a gente tem um número real, K vezes AIJ mais BIJ, então aqui vale que isso é igual a K vezes AIJ mais K vezes BIJ. Então, se eu estou olhando agora para a matriz, K AIJ mais BIJ K mais AIJ vezes BIJ, que a gente tem de disposição M por N, é a mesma coisa de K AIJ mais BIJ M por N. E isso aqui é K AIJ mais K BIJ M por N, que é a mesma coisa de somar a matriz K AIJ mais a matriz K BIJ M por N. Então, é justamente o que está escrito aqui em cima. K vezes A mais B é igual a K vezes A mais K vezes B. Então, a gente tem aqui a distributividade da multiplicação por escalar com respeito à soma. A soma de matrizes. Mais uma vez, como é uma operação que é feita elemento a elemento, a gente herda essas propriedades já imediatamente das propriedades que a gente tem para números reais. A segunda propriedade também é uma espécie de distributividade, mas agora a gente vai pegar a soma de dois números. Então tem o K1, K2, números reais, e uma matriz A, qualquer aqui M por N, também com entradas reais. E o que a gente tem agora aqui, K1 mais K2 vezes A, é K1 vezes A, mais K2 vezes A. Ou seja, aqui eu posso fazer essa distribuição dentro dessa soma. K1 vezes A mais K2 vezes A. Mais uma vez, de novo aqui, o que a gente tem é só uma repetição da propriedade que a gente já tem para números reais. Então não é difícil ver que isso aqui é verdade, porque eu tenho que K1 mais K2 vezes AIJ, aqui a gente pode sempre distribuir esse produto. Então isso aqui é igual a K1 AIJ mais K2 AIJ. Então aqui agora só colocando como matriz, já que a operação é feita elemento a elemento. O que a gente tem aqui agora então é K1 AIJ mais K2 AIJ M por N. Ou seja, K1 mais K2 vezes A é igual a K1 mais K2A. E a gente tem mais uma propriedade dessa
a operação aqui que é a distributividade da multiplicação por escalar com respeito à soma de números reais. Então a gente tem essa segunda propriedade aqui do produto por escalar. A terceira propriedade é uma propriedade que é imediata, tá? Que se eu pego agora qualquer matriz e multiplico por zero, se eu escalar zero, o resultado aqui vai ser também uma matriz nula. Tá? Aqui a gente está indicando aqui para fazer a diferença aqui. Aqui a gente tem o número zero e aqui a gente tem a matriz nula. Né? Por definição, esse produto aqui é justamente eu pegar a matriz AIJ, porém, e eu considerar aqui a nova matriz sendo o elemento ou escalar, né? Nesse caso que é zero, vezes os elementos da matriz. Mais zero vezes qualquer número é zero. Então, no final das contas, aqui o que a gente está fazendo é retornando a matriz nula. Então, número zero vezes qualquer matriz resulta na matriz nula. Então, aqui é para qualquer matriz A de tamanho M por N. Então, multipliquei pela escala zero. O resultado que eu obtenho aqui é justamente a matriz nula de tamanho M por N. A quarta propriedade que a gente tem é a seguinte. Tenho aqui K1, K2, dois números reais, e A, uma matriz M por N, também aqui com entradas em R. Então, se eu pego K1 vezes K2 vezes A, isso é a mesma coisa de K1, K2 vezes A. Essa aqui também é uma espécie de associatividade, só que lembrando que aqui envolve dois produtos, né? Envolve o produto entre números e aqui o produto escalar de um número com a matriz. Então tem produtos aqui de naturezas diferentes, mas de qualquer forma isso aqui está simulando uma propriedade associativa desse produto por escalar. Mais uma vez, o que a gente tem aqui, K1 vezes K2 vezes A e J. Isso é a mesma coisa de K1 vezes K2 vezes A e J. Baseado no princípio que a multiplicação entre escalares é associativa. Passando aqui para a matriz, seja, olhando para todos esses elementos aqui dispostos na ordem M por N. Isso aqui é o mesmo que dizer que aqui é a matriz K1 vezes K2 vezes A. E aqui é K1 multiplicado por K2 vezes A. Então a propriedade aqui associativa também é válida para o produto escalar. Então a associatividade do produto por escalar. Então essa aqui é a quarta propriedade que a gente tem para o produto escalar. Uma terceira operação que a gente vai definir agora é o que a gente chama de transposição de matrizes. Então, dado uma matriz de tamanho M por N, tá? Entradas A e J, a gente vai definir a transposta dessa matriz como seja uma matriz AT, agora de tamanho N por M. Então, a gente tem uma matriz M por N, a gente está considerando uma matriz então, de M linhas e N colunas, e a gente vai obter como resultado dessa transposição, né, a matriz transposta, que agora tem N linhas e M colunas. E a gente define essa matriz dessa forma. Os elementos dela, a gente vai denotar como sendo a IJT. E na verdade o que a gente tem, comparando a IJAT com A, o AIJT é justamente o AJI. Ou seja,
o elemento da iésima linha e jésima coluna da transposta é justamente o elemento da jésima linha e iésima coluna. Ou seja, a gente está trocando aqui linhas com colunas dessa matriz. Então, a matriz transposta aqui é basicamente a gente trocar as linhas da matriz A pelas colunas da matriz A. Então, se eu estou querendo transpor essa matriz, A1, A12, A1N, AM1 até AMN, basicamente o que eu estou fazendo é trocando a linha, colocando a linha como se fosse uma coluna. Linha vira coluna. Linha vira coluna. Ou seja, os elementos aqui são trocados de posição. Se ele está na linha I, coluna J, ele vai para a linha J, coluna I. Então esse aqui é o resultado da transposição dessa matriz. Então a gente tem aí uma terceira operação definida e a gente quer saber de fato aqui como é que agora, que tipo de propriedade que essa operação traz para a gente. Então, a primeira propriedade aqui diz o seguinte: se eu fizer a transposta da transposta, o que eu vou retornar é justamente a minha própria matriz. Então, se eu tenho uma matriz M por N, então pego a transposta, faço a transposta de novo, o resultado vai ser justamente a minha matriz A. Isso basicamente está significando que eu tenho a matriz A1, A12, A1N, AM1, AM2, AMN. Quando eu transponho ela, o que era a linha vira coluna. Então a linha aqui agora virou coluna. Então agora eu tenho uma matriz que tem N linhas e M colunas. Então o que era a linha virou coluna. E se eu agora transpor isso aqui de novo, mais uma vez o que eu estou fazendo é trocando linhas por colunas. Então vou trocar mais uma vez aqui. Tenho A1, AM1, A12, AM2, A1N, AMN. Então o resultado disso daqui justamente é transpus, transposta, transposta. Então se eu transpor uma matriz duas vezes, o que eu retorno novamente é a própria matriz que eu tinha inicialmente. Linha virou coluna, coluna virou linha novamente. A segunda propriedade que a gente tem é o comportamento dessa transposição com respeito à soma de matrizes. Então, se eu tenho duas matrizes, tamanho, ordem, M por N, então, se eu pego a soma e faço a transposta, isso é a mesma coisa de eu somar as transpostas. Se eu quero somar, transpor uma soma, é a mesma coisa de eu somar as transpostas. Bom, mas isso daqui não é, mais uma vez, só uma forma. É só bastante olhar de fato o que é que essas operações estão fazendo. Né? Então, quando eu faço A mais B, então estou olhando simplesmente para A11 mais B11, A1N mais B1N, que é até AM1 mais BM1, AMN mais BMN. Eu coloquei aqui realmente os extremos da matriz. Então, isso daqui é a matriz soma. Se eu quero transpor essa matriz, eu só estou trocando linhas e colunas. Então, isso aqui agora fica A1 mais B11. E no final aqui fica um M, um N, mais B1N. AM1 mais BM1, AMN mais BMN.
mas aqui eu posso separar como sendo a matriz A11, B, A1M, 1N, AM1, AMN, mais B11, BM1, B1N, BMN. E essas duas matrizes aqui são justamente as transpostas da matriz A e a transposta da matriz B. Ou seja, A mais B transposta é igual a A transposta mais B transposta. Eu posso escolher aqui o que fazer primeiro. Ou eu transponho as duas primeiro e depois somo, ou primeiro somo e depois transponho. O comportamento agora dessa operação de transposição com o produto por escalar é o seguinte. Pego um K, número real, A uma matriz M por N. Então, se eu quero multiplico a matriz K vezes A e quero transpor, isso aqui é a mesma coisa que K vezes A transposto. Então, posso escolher primeiro transpor e depois multiplicar pela matriz transposta. Bom, mas a gente viu que a multiplicação é basicamente eu multiplicar o número por todos os elementos da minha matriz. Então, tenho aqui a matriz K vezes A. Se eu quiser transpor, isso é, troco linhas e colunas por colunas. Então, tenho agora essa matriz, A1N, K vezes AM1, K vezes AMN. Isso aqui nada mais é do que K vezes A1, A1N, AM1, AMN. E essa matriz aqui é justamente a transposta da matriz A. Justamente o que a gente queria aqui em cima. K vezes A transposta é igual a K vezes A transposto. Então, a gente tem essas três propriedades aqui sobre a transposição de matrizes. Para a gente finalizar, vamos apresentar aqui a última operação que a gente define entre as matrizes, entre duas matrizes A e B. Então, dada a matriz A, M por N, e a matriz B, N por P. Perceba que agora, diferente da soma, que a gente tem a soma entre matrizes de mesmo tamanho, a gente vai fazer o produto de matrizes entre matrizes de tamanhos diferentes, de ordens diferentes. A única exigência que a gente vai pedir aqui é que as matrizes, a primeira matriz tenha sempre o mesmo número de colunas, o número de colunas dessa primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, tem uma matriz de tamanho M por N e uma matriz de tamanho N por P. Então, o produto da matriz A pela matriz B é a matriz AB, que vai ter tamanho M por P. Ou seja, peguei uma matriz de M linhas e N colunas, multipliquei por uma matriz de N linhas e P colunas, e obtenho como resultado a matriz de M linhas e P colunas. Tá? Essa matriz aqui, ela vai ser dada, né, pelo termo geral aqui, CUV, que vai ser calculado da seguinte forma. Então, estou calculando CUV. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui é pegando a linha U de A. Então, peguei a linha U de A, ou seja, o elemento A1, AU2, AU3, AUN, e peguei a coluna V de B. B1V, B2V, B3V, BNV. Estou fazendo as multiplicações respectivas aqui, sempre olhando para a mesma, no caso a primeira coluna aqui e a primeira linha aqui. E estou somando tudo. Então, cada elemento, o elemento UV, eu olho para a linha U, para a coluna V, faço o produto entre os elementos e somo. Então, por exemplo, se eu quisesse achar o elemento 1 dessa matriz produto aqui, eu pegaria a primeira linha de A e multiplicaria pela primeira coluna de B. Se eu quero achar o elemento 1, 2, eu pego a primeira linha de A
e a segunda coluna de B, e faço o produto entre os elementos e a soma. Praticamente, então, o que a gente está dizendo é, tem uma matriz A de elementos A e J, tem uma matriz B de elementos B e J. O que esse somatório ali está dizendo é que, para obter o elemento C1 do produto, eu pego a primeira linha de A e pego a coluna de B. Faço A1 com B1, A12 com B21, A1N com BN1. E somo os resultados. Obtenho o C1. Se eu quiser obter o elemento C12, pego a primeira linha de a segunda linha de B, faço os produtos entre os elementos e depois somo. Se eu quero obter o elemento na linha 1, coluna P, da matriz produto, eu pego a primeira linha de a pésima coluna de B, faço o produto entre os elementos e somo. E assim por diante. O elemento aqui é segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, pésima coluna. Mésima linha, pésima coluna, eu obtenho esse último elemento aqui. Então, nesse processo aqui, eu tenho uma matriz que é M por N, tenho uma matriz que é N por P, e eu estou obtendo uma matriz que é de tamanho M por P. Então, esse produto de matrizes é definido dessa forma. Bom, e por que não definir o produto de matrizes, né, da forma como a gente definiu a soma? Simplesmente pegando duas matrizes de mesmo tamanho e fazendo a multiplicação aqui entrada a entrada. Ou seja, pego a entrada como sendo cada entrada da matriz produto é justamente a multiplicação do A e J com o B e J. Tá? De fato, a gente não tem um impedimento para poder definir a multiplicação dessa forma. Tá? Isso é uma definição de operação entre matrizes de fato. O que acontece é que o produto definido como a gente acabou de definir, ele se adequa bem ao estudo dos sistemas lineares, de transformações lineares, e também está bem adaptado a situações práticas. Tá? Consegue descrever muitos tipos de situações. Então, por isso que a gente foca realmente nessa definição desse produto entre as matrizes, né? Considerando aqui matrizes diferentes, de fato, com tamanhos diferentes. Então, essa operação definida dessa forma é uma operação, mas não traz tantas consequências interessantes para o estudo de matrizes e aplicações. Então, por isso que a gente define a multiplicação, considera a multiplicação dessa forma. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas e uma matriz quadrada aqui de ordem 2. Para eu fazer a multiplicação entre essas duas matrizes, eu olho para a primeira linha dessa, multiplico pela primeira coluna, obtenho esse primeiro elemento aqui. Primeira linha com segunda coluna, obtenho esse elemento aqui. Segunda linha com primeira coluna, segunda linha com segunda coluna, terceira linha com primeira coluna, terceira linha com segunda coluna. Eu obtenho esse resultado. Então, a multiplicação dessa matriz por essa matriz resulta na matriz que também tem tamanho 3 por 2. Tá? Um comentário aqui é que, pela forma como foi definido, né, esse produto, ou seja, que a gente está pegando sempre aqui, né, as linhas da primeira matriz pelas colunas da segunda matriz. Tá? Então, a gente está pegando sempre linhas da primeira matriz e linhas da segunda matriz. Isso significa que se a gente trocar a ordem, no caso, colocar a matriz B e fazer o produto B vezes A gente pegaria as linhas de B pelas colunas de A. Né? Então, já no princípio da definição dessa matriz, não garante de fato que a gente tem que A vezes B é igual a B vezes A. Tá? Isso nem sempre é verdade. A vezes B nem sempre é igual a B vezes A. Justamente porque quando eu faço esse produto aqui, eu estou pegando linhas de A pelas colunas de B. Quando eu faço esse outro produto, eu estou pegando linhas de B pelas colunas de A. E não tenho garantias aqui que nesse processo os dois resultados seriam os mesmos.
nem mesmo em termos de tamanho entre as matrizes, né? Para que essas coisas façam sentido, lembra que as colunas da primeira matriz têm que ser do mesmo tamanho das linhas da segunda matriz. Outra informação aqui também que é relevante é que se eu pego duas matrizes, cujo produto dá uma matriz nula, tá? Isso não significa nem que a matriz A seja zero ou que a matriz B também seja zero. Por exemplo, se eu pegar essas duas matrizes, que são matrizes não nulas, A e B, e fizer a multiplicação, o que a gente vai resultar justamente aqui, esse produto aqui resulta na matriz nula. Tá? Esse zero aqui é matriz nula. Não é o zero número real. Aqui a gente tem duas matrizes, multiplicando as duas matrizes, a gente retorna o número zero. Então, diferente do produto aqui entre números reais, se eu faço A vezes B e resulto numa matriz nula, não necessariamente alguma dessas duas matrizes tem que ser a matriz nula. Posso ter duas matrizes que não são nulas e cujo resultado do produto retorne a matriz nula. Um exemplo, essas duas matrizes aqui, 3 por 3. Algumas propriedades que a gente tem para esse produto de matrizes são que se eu pego a matriz A de tamanho m por n, qualquer uma que seja, e multiplico pela identidade, né, à direita, eu sempre vou obter aqui, como resultado dessa multiplicação, a própria matriz A. Por isso a nomenclatura, né, matriz de identidade para essa matriz, porque é como se ela funcionasse como um número 1. Ou seja, a multiplicação dessa matriz A por essa matriz de identidade não altera o resultado, fica com o próprio número A. Bom, e qual é a justificativa disso? É basicamente que, como é que a gente faz o produto? Então, tem uma matriz A, que é m por n, e estou multiplicando pela matriz de identidade. A matriz de identidade é uma matriz diagonal que só tem uns na diagonal, e o resto tudo é zero. Então, quando eu pego a linha da matriz A e venho com a primeira coluna da matriz B, da matriz de identidade, o que a gente resulta aqui é que só multiplica o primeiro elemento. Então, o que retorna aqui é o elemento A11. Se eu pegar agora primeira linha com segunda coluna, vai ser A11 vezes 0, A12 vezes 1, e todo o resto aqui vezes 0. Ou seja, só fica o elemento A12. E assim por diante. Tá? Se eu pegar a primeira linha com a última coluna, eu só vou obter o número A1N. Segunda linha com primeira coluna, o que a gente tem é o elemento A21. E assim por diante. Então, quando eu multiplico a matriz A, uma matriz A de tamanho m por n pela identidade, o que a gente retorna como resultado é a própria matriz A. Bom, se a gente quiser fazer de uma maneira mais algébrica aqui, a gente lembra que a identidade é a matriz, tá? Delta ij, em que o delta ij é 1, se o i é igual a j, e o ij é igual a 0, caso contrário. Ou seja, sempre que o i é diferente de j, sempre que um elemento está numa linha cujo número é diferente da coluna, ele vai ser 0. Só vai ser 1 se tiver na linha e coluna com o mesmo número, ou seja, na diagonal. Então essa aqui é a matriz identidade. A gente viu que para a gente obter, né, o produto, a gente pega que o termo geral é justamente esse produto, que é representado por esse somatório. Ou seja, se eu quero olhar o elemento que está na posição U, ou seja, na linha U e coluna V da matriz produto, basta que eu pegue a linha U de A e a coluna V da matriz identidade aqui nesse caso. Tá? Que é justamente esse número aqui, ΔKV. Mas a gente viu que está variando aqui o K de 1 a N, que é o número de colunas da matriz A. E o que a gente viu é que esse número aqui só vai ser diferente de 0 se o K for igual a V. Né? Quando o K for igual a V, isso daqui dá 1. Então, o único elemento que resta dessa soma aqui é justamente o elemento A ou V. Ou seja, desse produto aqui, o elemento que está na linha U, coluna V, é justamente igual ao elemento da matriz A que está na linha U, coluna V. Todos os elementos aqui são iguais.
De forma análoga, se agora eu estou olhando para essa matriz M por N e pego a identidade de ordem N e multiplico aqui à esquerda, o resultado dessa multiplicação é a matriz A. Tá? E a conclusão aqui é da mesma forma. Tá? Bem análogo ao primeiro caso, em que a gente estava multiplicando à direita. A gente também tem a distributividade dessa operação de multiplicação com respeito à soma. Ou seja, se eu pego matrizes M por N, AM por N, BN por P e C também N por P, eu posso distribuir aqui o produto de A com B e C. A gente pode concluir também essa operação, essa propriedade aqui olhando para o termo geral. Né? Então a gente pode denotar, por exemplo, aqui a matriz A vezes B como sendo lambda UV e a matriz A vezes C como sendo sigma vezes UV, sigma UV. Como a gente está multiplicando A vezes B, e A é a matriz M por N e B é a matriz N por P, esse resultado aqui tem que ter tamanho M por P, esse aqui também tem que ter M por P. E estamos denotando aqui também A vezes B mais C como sendo ômega UV, também de tamanho M por P. No final das contas, o que a gente quer é verificar que essa matriz aqui é igual à soma dessas duas. Tá? Então a gente faz isso olhando justamente para cada elemento na posição U, V. Então tenho aqui o elemento dessa matriz na linha U, coluna V. O que a gente faz para isso é, se eu estou pegando A vezes B, então eu olho para a linha U de A e para a coluna V de B. Esse aqui é o termo geral da matriz A vezes C. Então eu pego linha U de A, coluna V de C. Para essa matriz aqui, ômega UV, o que a gente faz é, se eu estou multiplicando A vezes a soma de B mais C, eu pego linha U de A, coluna V da soma. Então estou somando aqui todos os elementos da coluna da soma da matriz B com C. Então, reescrevendo isso, a gente pode distribuir essa soma. Eu tenho que isso é a mesma coisa de AUK vezes BKV, mais AUK vezes CKV. Quebrando essa soma aqui, a gente tem que esse elemento aqui é a soma desses dois somatórios, que são justamente os elementos da matriz A vezes B e da matriz A vezes C. Ou seja, lambda UV e sigma UV. Portanto, analisando aqui, de fato, o termo geral de cada matriz, a gente pode fazer a distributividade desse produto com respeito à soma de matrizes. Tá? Da mesma forma, aqui a gente está multiplicando por uma soma à direita. Se a gente multiplicar por uma soma à esquerda, a gente também pode fazer o mesmo tipo de distributividade. Só temos que ter atenção aqui a questão das possibilidades com respeito ao tamanho. Né? Para que a gente faça o produto, para que a gente faça a soma, as matrizes têm que ter o mesmo tamanho. E para que a gente faça o produto, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Mas de qualquer forma, a gente pode fazer essa distributividade aqui de fazer A mais B vezes C igual a vezes C mais B vezes C. Para qualquer que sejam as matrizes A, B e C que faça sentido essa operação. Uma outra propriedade que a gente tem é a questão também da associatividade desse produto. Tá? Ou seja, não importa aqui se eu tenho 3 matrizes para fazer o produto, não importa como eu faço esse produto. Tá? Como mencionei ali no começo, eu não posso trocar a ordem dessas matrizes. O que eu posso fazer é escolher qual operação eu faço primeiro. Então, estou multiplicando A vezes B vezes C. Eu posso multiplicar A vezes B e depois multiplicar C. Eu posso multiplicar B vezes C e depois multiplicar a matriz A. Sempre mantendo as ordens aqui, tá? Não posso pegar esse C aqui e jogar para frente. Isso aí não garante que eu tenha o mesmo resultado. Mas eu posso escolher quais duas eu posso fazer primeiro. Ou seja, o produto entre 3 matrizes, eu posso sempre fazer 2 a 2 e escolhendo quais 2 eu sempre vou fazer. 2 que estejam juntos. Né? Não posso fazer aqui, por exemplo, A vezes C e depois fazer B. Multiplicar B. Tem que multiplicar tudo na ordem porque a multiplicação entre matrizes não é necessariamente comutativa.
Para a gente concluir isso também, a gente acompanha aqui pelo termo geral de cada matriz. Tá? Não, nesse aqui tem só a questão das notações aqui, que a gente vai fazendo de um lado e faz do outro e verifica que dá a mesma coisa. Tá? Verifica que dá a mesma coisa. Com respeito à transposição, o que a gente tem é que, se eu estou pegando a matriz A vezes B e estou transpondo essa matriz, depois do resultado, isso é a mesma coisa de eu transpor a B e multiplicar pela transposta de A. Tá? Para qualquer que sejam as matrizes A e B, que isso faça sentido. Tá? Então, se eu multiplicar A vezes B e depois transpor, isso é a mesma coisa de transpor primeiro B e depois multiplicar pela transposta de A. Mais uma vez, a gente conclui isso daqui olhando para o termo geral da matriz produto. Bom, se eu estou multiplicando A por B, o meu resultado aqui é uma matriz que é M por N. E para obter o termo que está na linha 1, coluna V, eu pego a linha U de A e pego a coluna V de B. Faço os produtos e a soma dos respectivos elementos. Quando eu estou transpondo isso, basicamente só estou trocando a posição, né? Ou seja, essa matriz aqui é eu pegar a matriz A vezes B e dizer que o elemento na linha U, coluna V, é justamente a mesma coisa do elemento da matriz AB, que está na linha V, coluna U. Reescrevendo isso daqui, conforme isso, para obter o elemento que está na linha V, coluna U, eu olho para a linha V de A e olho para a coluna U de B. Mas é fácil ver aqui que isso daqui é a mesma coisa que o elemento da matriz transposta na posição U, na linha U de B e na coluna V de A. Isso aqui a gente pode reescrever, né, como sendo justamente o produto entre a linha U da transposta de B vezes a coluna V da transposta de A. Isso aqui é justamente o produto da matriz transposta de B com a matriz transposta de A. Então perceba que aqui tem uma mudança de ordem. Né? Eu quero fazer A vezes B e transpor. Eu tenho que, se eu quiser distribuir essa transposição aqui entre esse produto, eu tenho que trocar a ordem. Então A vezes B transposta é igual a B vezes transposta vezes A transposta. E como última propriedade aqui, a gente tem que a matriz Lula também faz o papel de nulidade nesse produto. Ou seja, se eu pego qualquer matriz e multiplico por uma matriz, pego uma matriz nula e multiplico por qualquer matriz, o resultado que a gente vai obter vai ser sempre a matriz nula. Né? Basicamente, só a gente lembrar que para a gente definir esse produto, a gente está pegando sempre a linha da primeira matriz pela coluna. Mas se as linhas dessa matriz aqui são todas nulas, o resultado sempre vai ser zero. Tá? Tanto pela direita quanto pela esquerda. Né? Aqui eu estou pegando as linhas dessa matriz pela coluna dessa matriz. E o resultado vai ser sempre que os elementos são todos nulos. Então, o produto de uma matriz nula por qualquer matriz também é uma matriz nula. Tá? Então, com isso aqui, a gente encerra essa primeira parte, essa primeira aula, em que a gente apresentou de fato aqui o conceito de uma matriz e as operações que a gente pode definir entre matrizes e as suas propriedades.